conversa, né? Por que cada um de vocês saiu da casa de vocês numa sexta-feira à noite, um dia chuvoso, pegaram um trânsito, muitos estão cansados do trabalho, mas por que vocês vieram aqui para me ouvir? Por que nós estamos reunidos aqui? Você pode pensar na seguinte resposta: não, porque nós amamos a Deus, nós somos cristãos, mas dá para ser cristão e amar a Deus e não estar aqui nessa reunião hoje, não é? Não somos nós só que amamos a Deus e somos cristãos. Muitas pessoas que são das comunidades amam a Deus, são cristãos, mas não estão aqui, né? E pensando um pouco nessa pergunta, por que a gente está aqui, por que líderes estão reunidos numa sexta-feira à noite para conversar, eu penso muito que existe um cargo que Deus colocou na vida de cada um de vocês. Existe uma missão, existe algo que Deus está compartilhando com cada um de vocês que os levou a estar aqui nessa noite. Quando a gente fala sobre liderança, quando a gente fala com líderes, a gente está partindo desse pressuposto, que existe um encargo, existe um peso que Deus colocou no coração de cada um de vocês, ou pelo menos está colocando, ou está convidando vocês para receber esse encargo pela igreja, pelo povo de Deus, e por isso vocês estão aqui nessa noite. Então eu gostaria de começar falando um pouco sobre o que é a igreja e o que a Bíblia fala sobre a igreja. Queria abrir um texto com você, antes dessa definição ainda de igreja, que está lá em Tito. É um texto que eu senti de ler ele agora, basicamente, só para Tito capítulo 2. Eu só queria, antes de falar propriamente dito sobre a igreja, lembrar você dessa verdade aqui da palavra em Tito capítulo 2. É um texto que sempre está no meu coração. Tito capítulo 2, versículo 11. Diz assim, olha: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-lhes para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Eu queria iniciar esse tempo lendo esse texto e lembrando vocês dessa verdade, que esse é um texto que sempre me encoraja. Normalmente, quando a gente está vivendo nossos dias e na nossa rotina, nos nossos empregos, na rotina da casa, na própria rotina da igreja, a gente está tão imerso naquilo, a gente está tão envolvido com aquilo que nós estamos fazendo, que muitas vezes a gente tende a pensar que aquilo que nós estamos fazendo, ele tem um fim em si mesmo, ou que é somente aquilo, que não existe mais nada além daquilo que nós estamos fazendo naquele momento. E às vezes a nossa vida entra num ritmo tão frenético que chega a determinado momento que você pensa assim: nossa, o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo ou apenas existindo, né? Os dias vão passando um após o outro, às vezes a gente percebe os dias correndo por entre nossos dedos. E eu gosto muito desse texto, porque é como se esse texto aqui, ele está falando o todo da nossa vida. Esses poucos versículos aqui, eles conseguem sintetizar o sentido de toda a história e, logicamente, também o sentido das nossas vidas. Então, no versículo 11, ele começa dizendo que a graça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. Então, ele está falando aí sobre a primeira vinda de Jesus, sobre a obra da cruz, nos ensinando a renunciar às paixões mundanas e viver de uma forma justa e piedosa aqui neste mundo. Isso é maravilhoso. E boa parte dos cristãos entende isso
Só que eles param por aí. E assim, já é maravilhoso isso. Você entender a cruz, você entender que Jesus te salvou, você entender que Jesus manifestou a graça dele na sua vida para te ensinar a renunciar às paixões deste mundo, a renunciar à forma deste mundo, a ensinar você a viver de uma forma piedosa, justa, sóbria neste mundo. Mas o texto, ele não para por aí. E o que eu queria iniciar dizendo é que viver uma vida justa, piedosa, sóbria, não é um fim em si mesmo. Ser cristão não é um fim em si mesmo. Fazer as coisas da forma correta não é um fim em si mesmo. Renunciar às paixões do mundo, não se entregar ao pecado, não é um fim em si mesmo. Perceba que o texto fala que nós fazemos isso enquanto esperamos uma outra coisa. Ou seja, isso que nós estamos vivendo aqui não tem um propósito finito aqui nesta era. Não tem um fim que se resume a isso que nós estamos vendo e isso que nós estamos fazendo. O texto está dizendo, nós vivemos dessa forma, renunciando às paixões do mundo. E aí eu quero que você olhe aí para o versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Este aqui é o sentido da nossa vida. Nós fazemos, ou deveríamos fazer, tudo o que nós fazemos, seja trabalhar, seja cuidar da casa, seja a obra de Deus, a igreja, tudo o que nós fazemos é enquanto nós estamos esperando o aparecimento de Cristo Jesus nos ares. Isso aqui, meus irmãos, não é um fim em si mesmo. A forma deste mundo, essa era má, um dia vai acabar. Os problemas da igreja um dia vão acabar. Amém. O pastoreio um dia vai acabar. Não vamos precisar mais resolver problema de igreja. Essas coisas vão acabar. Essa luta que nós temos contra o pecado, contra o assédio deste mundo, um dia vai acabar. Nós não podemos nos esquecer disso, porque senão a gente fica preso simplesmente naquilo que nós estamos vivendo e aquilo perde o sentido, aquilo perde o propósito, a gente acaba desanimando, porque não sei como é aqui, mas a igreja lá em Piracicaba não é fácil. Não é fácil liderar. Nós temos muitos problemas e creio que aqui não é diferente. Então, se a gente perder isso aqui de vista, que igreja é algo que acontece enquanto esperamos, nós vamos desistir da igreja. Nós vamos desistir disso aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é que isso que nós estamos vivendo aqui é enquanto uma outra coisa não chega. E óbvio que essa outra coisa é o reino de Deus, é a volta de Jesus. Enquanto nós esperamos a vinda de Jesus, então nós vivemos igreja. Nós edificamos um lugar para a presença de Deus. E eu queria iniciar esse tempo nosso aqui lembrando você que a nossa vida aqui ela é passageira. A gente espera algo muito maior do que isso que nós vivemos aqui neste mundo. Amém, gente? Amém. Então, um outro texto que eu queria ler agora está lá em Efésios, quando nós falamos sobre igreja. Eu gosto de pensar a igreja como essa realidade espiritual que ela é central para o plano de Deus. Efésios capítulo 3, aqui no versículo 10. Vamos ler antes. Vamos ler a partir do versículo 1. E esse assunto do capítulo 3 aqui é algo que nós vamos falar bastante amanhã no nosso tempo, juntos. Paulo diz assim, a partir do versículo 1: Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras.
De forma que quando ledes, pois percebeis a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como agora se revelou no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, Paulo vai explicar o que é esse mistério que foi revelado agora, que ele está dizendo que antes não estava tão claro nas Escrituras. Verso 6. Que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo está dizendo que este mistério que ele está anunciando agora é que o povo de Deus não é mais apenas Israel, como era no Antigo Testamento. Ele está dizendo que agora os gentios também foram inseridos e também são parte do povo de Deus. Verso 7. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. O que é o Evangelho? Segundo a definição de Paulo aqui, as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo está dizendo então que a ele foi dada essa graça de anunciar o Evangelho aos gentios. E anunciar o Evangelho aos gentios é anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. E aí o versículo que eu quero focar mais aqui é o 9 e o 10. E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Versículo 10. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Perceba o que Paulo está falando no versículo 9. Ele diz que esse mistério do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, que agora foram reveladas aos gentios, que agora foi dada aos gentios, era algo que estava oculto no Antigo Testamento, era algo que não estava claro no Antigo Testamento, que os gentios poderiam participar também, ser parte do povo de Deus. Mas agora Paulo está dizendo que a multiforme sabedoria de Deus foi manifestada por meio do quê? O que está dizendo aí no texto? No versículo 10. Por meio do quê? No versículo 10. A multiforme sabedoria de Deus é manifestada a principados e potestades por meio do quê? Por meio da igreja. Por que a igreja existe? O que é a igreja? E aí, você precisa entender isso aqui, gente, para você ter uma visão ampla do que nós estamos fazendo, do que nós estamos envolvidos. A igreja não é o culto de domingo ou simplesmente as reuniões. A igreja não é essa tentativa da gente tentar ajudar as pessoas a serem mais santas simplesmente. O que é a igreja? A igreja é a forma que Deus escolheu para revelar a principados e potestades a multiforme e sabedoria de Deus. Deus vai revelar a todo o cosmos criado. Deus vai revelar a todas as pessoas a multiforme sabedoria que existe nele. E como ele vai fazer isso? Por meio da igreja. Gente, que ideia, assim, me perdoe a palavra, que ideia de doido, né? Porque o que é a igreja, gente? Olha aí pro seu lado. Essa pessoa aí. Deus escolheu revelar a multiforme sabedoria dele. Gente, quando você olha para a igreja, seja sincero. Pense nas pessoas aí da sua comunidade. Pense nas mais estranhas e diferentes pessoas da sua comunidade. Você chamaria isso de sabedoria? Ter colocado essas pessoas juntas
Isso não parece para nós sabedoria. Isso não parece para nós de jeito nenhum sabedoria. Mas é essa maneira que Deus escolheu. E por que a Bíblia está chamando isso de sabedoria? Porque Deus vai ter uma igreja gloriosa. E onde que está a sabedoria de Deus nisso, gente? Onde que está a grandeza de Deus nisso? Que vai ser revelada a principados e potestades, aos seres celestes, a anjos, demônios e a todas as pessoas da terra. O que vai ser revelado a eles? Por que a grandeza de Deus vai ser demonstrada por meio da igreja? Gente, porque isso aqui é impossível de dar certo. Se você não entender isso, você vai desistir da igreja. Olha que paradoxo. Se você não entender que igreja é um negócio impossível de acontecer, você vai desistir da igreja. Por quê? Porque você vai ficar vivendo isso aqui achando que não, a gente vai conseguir, vai dar certo. Meu irmão, se você não entender que isso aqui, humanamente falando, é impossível de dar certo, você desiste. E aí quando você chega nesse lugar de entender que igreja é um negócio impossível, humanamente falando, de dar certo, aí você começa a entrar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque Ele vai precisar fazer alguma coisa. Assim, Ele vai precisar fazer alguma coisa, gente. Para fazer isso aqui dar certo, Ele vai precisar fazer alguma coisa. Pense nas mais diferentes pessoas convivendo junto. Eu fico pensando, né? Por que a gente não monta a igreja só dos iguais? Por que eu não monto uma igreja onde todas as pessoas... Porque qual que é o erro das pessoas, gente? Falando sério. Qual que é o erro do outro? Não ser igual a mim. Esse é o erro do outro. Se todas as pessoas fossem iguais... Porque esse é o nosso pensamento, né? Se todas as pessoas fossem iguais a mim, a gente viveria num mundo perfeito. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O contexto que Paulo está dizendo aqui é que Deus fez um negócio de doido. Ele juntou judeus e gentios e colocou no mesmo lugar. Contextualizando aí, você pensa numa pessoa assim, num esquerdista ultra radical e pensa num direitista ultra radical e bota os dois para conviver junto, ter refeições juntos, comunitárias, concordarem na palavra. Pense em pessoas completamente diferentes uma das outras, convivendo e vivendo juntas e se amando. É impossível, humanamente falando, mas é neste lugar que a multiforme sabedoria de Deus é revelada. Irmãos, para a igreja dar certo, é só uma intervenção divina, é só graça de Deus. E graças a Ele tem derramado e dispensado essa graça sobre nós. E é neste lugar que a beleza de Deus, a multiforme sabedoria dele de pegar pessoas completamente diferentes e fazer essas pessoas se amarem a ponto de darem a vida uns para os outros. Gente, eu não quero dar minha vida para ninguém. Eu quero ficar lá na minha casa, no meu conforto. Eu não quero ser incomodado. Eu não quero ter que sair do meu conforto para ir ajudar meu irmão. Eu não quero ter que sair e deixar as minhas coisas. Eu não quero considerar o outro superior a mim mesmo. Eu quero ser superior a todo mundo. Eu não quero fazer a vontade do outro prevalecer sobre a minha. Eu não quero ter que morrer para... Eu não quero ter que ficar calado e não me defender, não me vingar do meu irmão. Eu não quero nada disso. É por isso que eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. E é nesse lugar que a multiforme sabedoria de Deus ela é revelada. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que nós estamos envolvidos em algo muito maior do que nós mesmos. Nós estamos envolvidos em algo assim, mas muito, muito maior do que as nossas capacidades,
do que as nossas forças, do que os nossos desejos. Nós precisamos de uma intervenção divina para que isso aqui dê certo, para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada a principados e potestades, para que o mundo veja a beleza de Deus por meio da igreja. Em termos práticos que eu estou falando, o mundo precisa olhar para a igreja e falar assim: gente, como que aquelas pessoas tão diferentes uma das outras conseguem se amar e se respeitar a ponto de darem a vida uns pelos outros? Cara, isso não é possível. Se isso está acontecendo, é porque Deus existe. Se isso está acontecendo, elas vão começar a ver nisso um reflexo de quem Deus é. O que Jesus diz ali na oração dele em João, capítulo 15, 16, 17? Como é que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Não é quando nós fizermos muitas curas, não é por meio dos milagres, não é por meio de uma adoração muito extravagante. Como que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Gente, amar um ao outro é mais difícil do que ressuscitar um morto. É mais difícil do que ressuscitar um morto. O mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus quando nós amarmos uns aos outros, porque se tem uma pessoa difícil de amar, é aquela pessoa que é diferente de mim. E basicamente esse é o nosso pensamento. E é por isso que o Evangelho é esse chamado de nós tomarmos nossa cruz, negarmos a nós mesmos, seguirmos a Jesus. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Você está envolvido em algo muito maior do que você. A sua vida, ela não se resume a simplesmente viver os seus dias um após o outro. Nós estamos envolvidos, nós fomos convidados a participar de algo muito maior do que nós. E isso é um privilégio, isso alegra os meus dias. Eu saber que eu estou envolvido em uma obra muito maior do que a mim mesmo. É um privilégio o Senhor ter nos chamado para participar disso. Gente, seria muito mais fácil, seria muito mais rápido, seria muito mais prático. Eu que sou uma pessoa muito pragmática, sempre fico pensando isso. Por que Deus escolheu a gente, a igreja, para revelar a sabedoria dele? Ele poderia fazer tudo sozinho, ele poderia já resolver essa questão, Jesus podia voltar amanhã, já nunca parou para pensar nisso? Jesus podia voltar amanhã, já encerrar a história, acabou e vamos viver o reino de Deus. Mas não, ele não escolheu dessa forma. E aí, eu quero que você grave essa palavra aqui, ó, multiforme sabedoria de Deus. Porque depois nós vamos ler um outro texto que essa palavra sabedoria aqui, ela vai voltar a aparecer, tá? Então Deus quer revelar a multiforme sabedoria dele por meio da igreja. Gente, se vocês quiserem perguntar, fazer comentários, tá? Esse tempo aqui não precisa ser só eu falando, tá? Fala, Carla. Eu queria ler um outro texto, ainda dentro disso aqui, em Mateus capítulo 18. Esse é um texto talvez um pouco mais conhecido. Não sei o quanto vocês costumam enfatizar aqui esse texto. Mas lá em Montemor, uma época, alguns irmãos foram até apelidados de Fulano Mateus 18. Vocês vão entender o porquê. Versículo 15. Essa aqui, gente, muito interessante. É a segunda vez que Jesus falou sobre igreja. Em todo o Novo Testamento, Jesus só falou 2 vezes sobre igreja. Usou essa palavra igreja. Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E aqui em Mateus capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, verso 15, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dizei-o à igreja.
Se ele também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Então isso aqui é Jesus ensinando o processo de reconciliação entre irmãos. E Jesus está sendo muito prático. Se o teu irmão pecar contra ti, o que você precisa fazer? E queixar com o pastor. Não, né? Vai até ele a sós e repreende-o. Olha, irmão, você fez isso não está correto, isso me ofendeu, tal. Se o teu irmão ouvir, se ele se arrepender, o texto diz, você ganhou seu irmão. O objetivo aqui é reconciliação, é ganhar o irmão. Não é simplesmente fazer justiça própria, não é se vingar, é ganhar o irmão. Se o irmão não te ouvir, leva outro irmão como testemunha. Se o irmão ouviu ali, ganhou o irmão. Se ele não ouvir nem quando tiver testemunha, leva à igreja. Se não ouvir a igreja, o que precisa fazer? Considerar aquele irmão um não crente, um não irmão, um gentil ou um publicano. Uma das coisas que eu mais gosto nesse texto, sabe o que é? Nem aparece a palavra pastor aqui, gente. O pastor às vezes nem precisa estar envolvido no processo. Todo o processo é o pastoreio mútuo entre os irmãos. E aí depois leva a igreja e considera gentil e publicano. Obviamente o pastor está nesse processo, mas você percebe que não é centralizado. A resolução de problemas não é centralizada aqui no pastor ou na liderança. Nós precisamos ensinar os membros da igreja a resolverem as suas questões aplicando o evangelho na vida. Mas por que eu estou lendo esse texto? Porque normalmente a gente fica focado aqui nessa parte, mas o texto não acaba aí. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Versículo 19. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer coisa, qualquer questão, então isso será feito por meu Pai que está no céu. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. E esse texto aqui é muito mal utilizado. Esse texto é utilizado pelo pastor quando tem pouca gente na reunião. Onde tem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Mas o contexto que Jesus está dizendo aqui, qual é? É reconciliação entre os irmãos. É basicamente aquilo que nós estávamos falando sobre amarmos uns aos outros. E aí, o ponto central aqui, para mim e para Jesus aqui no texto é, olha o que ele diz no versículo 19, ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem em pedir qualquer coisa, isto será feito por meu Pai que está no céu. Em outras palavras, gente, como que nós poderíamos resumir isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 19? Poder. Jesus está dizendo aqui no versículo 19 que qualquer coisa que nós concordarmos e pedirmos ao Pai, o que o texto está dizendo? Que Ele vai o quê? Responder. Que Ele vai atender. Isso aqui significa poder de Deus sendo liberado sobre a terra por meio da igreja. Quando vocês concordarem em pedir qualquer coisa a Deus, ao Pai, Ele vai responder, Ele vai liberar aquilo que vocês pediram. Agora a pergunta que fica é, por que nós estamos vendo tão pouco o poder de Deus sendo manifestado na terra por meio da igreja? Por que a gente pode orar, dizer amém, mas aquilo não acontecer, gente? O que vem antes do versículo 19 aqui? Desde o 15 até o 17. Por que a gente fica insistindo com esse negócio de amar uns aos outros, de relacionamento, de viver a vida da igreja? É porque é neste lugar, é neste ambiente que o poder de Deus ele é revelado, a multiforme sabedoria de Deus é revelada por meio da igreja. Mas o que é igreja? Igreja não é reunião, igreja é isso aqui que está dizendo em Mateus 18. Igreja é, se o teu irmão pecar contra ti, o que você precisa fazer? Vai lá resolver com o seu irmão. Gente, isso aqui só acontece em que contexto? É um contexto onde existe relacionamento. Se eu vejo o irmão uma vez na semana no domingo, o irmão não tem nem chance de pecar contra mim. Não tem nem chance de pecar contra mim. Porque a gente não convive, a gente não relaciona.
gente não tem nem oportunidade de viver isso. Então, se a gente não vive isso aqui, aquilo que está escrito no versículo 19 também não vai ser liberado sobre nós. É só em um contexto onde a verdadeira vida da igreja está sendo vivida, onde nós estamos nos conhecendo. Eu estava conversando com o Júnior hoje, né? Ele pode contar um testemunho que você contou hoje, que você estava conversando com o pastor, compartilhando algumas coisas e tal, alguns problemas que estavam enfrentando. Aí o pastor disse assim: nossa, mas na tua igreja tem muito problema. Na minha não tem tanto problema assim, mas qual que é a conclusão? As pessoas vão no domingo, voltam para casa, vivem suas vidas. Gente, é muito fácil ter uma igreja que não tem problema. É muito fácil. É só as pessoas não conviverem. É só ninguém ser pastoreado. É só as pessoas virem durante o domingo, darem o dízimo, voltarem para suas casas, ninguém mexe com ninguém, todo mundo faz vista grossa para as coisas que está vendo, vai as coisas tudo para debaixo do tapete e não vai ter problema nenhum na igreja. Agora, quando a gente decide viver igreja de verdade, se relacionar, pode se preparar. Vão ter muitos problemas. Mas a partir do momento que a gente transpõe essa barreira e começa a aplicar o evangelho nos relacionamentos, começa a partir o pão na base correta, começa a discernir o corpo, começa a viver isso que Jesus está dizendo aqui, de ganhar o coração do irmão, de se amar de verdade, de confiar a vida um ao outro, o que vai acontecer? O poder de Deus vai ser liberado sobre a terra. A multiforme sabedoria de Deus vai ser manifestada a principados e potestades. Então, por que eu estou falando tudo isso? É por causa disso que você está aqui hoje à noite. É por causa disso que nós estamos reunidos aqui. É por causa disso que eu vim lá de São Paulo para cá estar junto com vocês. Não é simplesmente para compartilhar uma mensagem. É porque nós estamos atrás disso aqui. Nós estamos atrás do poder de Deus sendo liberado sobre a terra. Nós queremos ver a multiforme sabedoria de Deus, a graça de Deus sendo conhecida por principados e potestades. Gente, se tem um lugar que tem principados e potestades, é aqui no Rio de Janeiro. Principados e potestades do Rio de Janeiro precisam conhecer a multiforme sabedoria de Deus, que só vai ser manifestada por meio da igreja, quando nós vivermos isso aqui que o Senhor Jesus está falando. É por isso que nós estamos aqui reunidos. É por isso que o Senhor tem colocado esse encargo nos nossos corações de liderar o povo de Deus. Porque essa é a maneira que o Senhor definiu que a igreja seria, que a multiforme sabedoria dele seria liberada na terra, por meio da igreja. Meu irmão, vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para você? Sim. Eu queria agora olhar para alguns outros textos que... Só queria só ver um texto que você está falando, acho que ele pode encaixar no Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele fala assim: Jesus aqui, né, nesse momento que no dia 70 de 2, né, quando os discípulos voltam e falam assim, ele respondeu aqui, Jesus, né, eu vi Satanás caindo nos céus como um relâmpago, e lhe dei autoridade para que vocês pisem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque o Espírito se submete a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Aqui Jesus está falando, vocês não se alegrem apenas por aquilo que vocês estão movimentando com essa autoridade de falar, de perdoar e liberar cura na vida das pessoas, mas agora os principados potestades estão conhecendo você. Ele começa falando sobre... Exatamente. Eu vi Satanás caindo no céu. Então aqui a autoridade da igreja, esses homens estão sendo reconhecidos nos céus. Então é uma das coisas que a gente tem conversado muito, né, aqui no nosso pessoal, é da importância de sermos relevantes nos céus, e com isso nós seremos relevantes na sociedade. Mas muitas vezes a gente tem uma expectativa, perspectiva de ser relevante na sociedade, ser relevante diante daquilo que você pode fazer, enfim, tantas outras coisas, mas o papel da igreja é ser relevante no céu. Exato. E aí, quando a gente pensa nisso aí, sobre
principados e potestades, a gente sempre pensa, não, vamos entrar em batalha espiritual, vamos interceder. Tá, mas e resolver o problema lá com o irmão? Que é disso aqui que Jesus está dizendo. Que a multiforme sabedoria de Deus vai ser manifestada quando, se o teu irmão pecar contra ti, vai até lá, resolve. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. No final das contas, isso aqui é batalha espiritual, porque é quando nós estivermos amando uns aos outros, dispostos a entregarmos nossa vida uns para os outros, amando uns aos outros de verdade, é isso que comunica uma mensagem a principados e potestades. E sinais, prodígios, maravilhas, é uma consequência disso. É uma consequência de uma região celestial que já foi afetada. E como que a região celestial é afetada? Nisto conhecerão que são meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Isso é uma outra perspectiva sobre batalha espiritual. Viva a igreja de verdade, e aí você vai estar, de fato, entrando em batalha espiritual, manifestando a principados e potestades. Eu estou pensando uma coisa aqui também, porque a gente está falando ali, né, que a igreja vai manifestar a sabedoria. E aí que em 1 Coríntios também fala da vocação dos santos, 1 Coríntios 3, fala que não fomos chamados nenhum sábio. E aí ele fala que nós somos de Cristo e que Ele se tornou a sabedoria de Deus. Então nós não, como igreja, não manifestamos a sabedoria porque nós somos sábios, porque nós sabemos muito, porque nós somos capazes, não. É simplesmente porque temos Cristo. Sim. E Ele se tornou a sabedoria de Deus. Exatamente. Então, por isso, somente por meio do amor. Nós vamos nesse texto aí daqui a pouco. Temos, né? Nós não temos nenhuma sabedoria para manifestar a sabedoria. A gente vai destrinchar um pouquinho esse texto daqui a pouco. Você falou algo que eu achei que sempre me marcou, né? Na unidade de Atos vê o poder de Deus, mas na desunião da igreja de Corinto você vê morte e enfermos, né? Uhum. É exatamente isso, né? Que a gente vê na questão da unidade, né? Muitas vezes as pessoas elas querem o poder, mas a autoridade apostólica da igreja está na comunhão, na unidade com Cristo e uns com os outros. Exatamente. E eu penso muito nessa questão de Efésios, né, da armadura de Efésios, que eu vi muito a questão de batalha espiritual, era uma armadura, né? Bota aí, irmão, vamos orar pelo irmão, bota a armadura aí agora. Como se ele fosse na hora, mas a armadura de Efésios 6, para mim, envolve nós estarmos nesse ambiente da igreja, né? Nesse ambiente de submeter ao Senhor e uns aos outros, que eu acho que esse é o revestimento que nós vamos ter do Senhor, né? E a gente sempre olha para aquela armadura e a gente pensa que a gente vai vestir aquilo de forma individual, né? Mas Paulo está falando para a igreja, né? É um lugar, né? A igreja precisa se revestir daquilo, né? Não simplesmente indivíduos, né? Eu quero olhar aqui agora algumas metáforas que o Novo Testamento faz com relação à igreja. Como que o Novo Testamento chama a igreja. A primeira metáfora é corpo de Cristo. Queria ler dois textos. Romanos 12. Provavelmente a gente vai voltar nesse texto amanhã, mas Romanos 12 aí é um momento aqui no livro de Romanos onde Paulo vai começar a aplicar toda a mensagem do Evangelho. Romanos do capítulo 1 até o capítulo 11 é uma exposição do Evangelho. Paulo está expondo o que é o Evangelho. Aqui no capítulo 9, 10 e 11 ele vai falar ainda sobre Israel. E a partir do capítulo 12 é quando ele começa a aplicar essa mensagem. É quando ele vai responder, tá, e o que a gente tem a ver com isso? Então no versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, ou seja, tudo isso que eu acabei de falar desde o capítulo 1, as compaixões de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto aqui é bem famoso, né? Bem conhecido, né?
apresentem como sacrifício vivo. A gente sempre pensa nesse texto num contexto talvez de adoração, de se entregar a Deus em adoração, que também tem a ver com isso, mas aqui Paulo ele vai agora destrinchar nos próximos capítulos o que é se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em resposta ao Evangelho. Como que ele começa a destrinchar isso? Verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida de fé que Deus se partiu com cada um. A primeira coisa que Paulo fala: olha, vocês precisam se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como? Primeira coisa, não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, Paulo está dizendo, não fica se achando. Não fica achando que você é um negócio quando você não é. Pense de si mesmo com equilíbrio. Não pense menos sobre você, não pense mais sobre você. Pense com equilíbrio, conforme o Evangelho. 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então Paulo está destrinchando o que é se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável, e ele começa a dizer que nós, o povo de Deus, a igreja, é o corpo de Cristo. E aí ele diz o seguinte: olha, mesmo sendo muitos, nós somos um só corpo. E aí eu gosto muito desse finalzinho do versículo 5, ele diz o quê? Individualmente somos o que, irmãos? Sabe aquele papo? Ah, não, eu sou cristão na minha casa, sozinho. Já ouviu isso aí em algum lugar? Pessoa que acha que dá para ser crente sozinho, sem frequentar a igreja, sem nada. Bom, de acordo com esse texto aqui de Paulo, ele diz que nós somos membros de quem? Ele está falando que nós somos membros simplesmente de Cristo. Ele diz o quê? Nós somos membros uns dos outros. E aí no 4 ele está dizendo, e nem todo mundo tem a mesma função. Essa metáfora que Paulo está usando aqui do corpo da igreja, ele está falando que a igreja é como o corpo de Cristo e que nós somos membros uns dos outros. Gente, vamos pensar nessa metáfora aqui? A gente tem o nosso relacionamento individual com Deus, existe o sacerdócio de todos os santos, mas quando você pensa nessa analogia do corpo de Cristo, e Paulo fala que nós somos membros uns dos outros, a minha mão ela responde ao meu cérebro, a minha mão ela responde à cabeça, mas a mão não está conectada diretamente à cabeça. A mão está conectada ao quê? Ao braço. Você está entendendo o que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo... Gente, não pense sobre si mesmo além do que convém. Você não é cristão sozinho. Você depende dos outros irmãos. Você está conectado aos outros irmãos. Um membro que não está conectado a outro membro, o que acontece com ele, gente? Ele vai morrer. Não tem sangue fluindo sobre ele. Não é para ser dessa forma. Então essa é uma das analogias que a Bíblia usa para falar sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Verso 6. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. Quem contribui, faça com generosidade. Quem lidera com zelo, quem usa de misericórdia com alegria. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o quê? Se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, o que é, gente? Você tem um dom, você precisa usar o seu dom, irmão. Paulo está dizendo o seguinte, você não pode ficar simplesmente recebendo, parado, esperando as pessoas te servirem. Paulo está dizendo, se você tem um dom, de acordo com a graça que te foi dada, usa. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido o ensino. Se é encoragem, use o dom para isso.
O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, lidera com zelo. Faça com zelo. Paulo está querendo dizer, faça direito. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Nosso chamado é nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, leia o restante de Romanos, a partir do 12. Ele fala, o amor seja sem fingimento, procurai ser hospitaleiros. Ele só vai ficar falando coisas práticas da vida da igreja. Gente, o que é procurar ser hospitaleiro? Socorrer os santos nas suas necessidades. É receber os irmãos. É compartilhar aquilo que você tem. É receber bem os irmãos na sua casa. É compartilhar das coisas que você tem com aqueles que têm necessidade. Assim, é muita coisa que a gente pode falar dos capítulos 12 e 13 aqui de Romanos. Mas tudo isso lembra o quê? Se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Um outro texto ainda sobre ser corpo de Cristo, você pode só anotar esse, é 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai falar também sobre nós sermos corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. Uma segunda metáfora. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Você pode anotar Efésios 5. A gente vai focar em duas aqui. Essa, corpo, e uma outra. A terceira metáfora. A igreja é chamada de família de Deus. Em Efésios 2. Efésios 2:19. Corpo de Cristo, noiva de Cristo, família de Deus. Efésios 2:19. E uma metáfora que a gente vai focar agora é templo de Deus. Você pode abrir lá em 1 Coríntios 3. Talvez esse é o texto que eu mais gostaria de compartilhar com vocês. 1 Coríntios 3. A partir do verso 1. Só para dar um contexto do que estava acontecendo. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido. Pois não podias recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que... Por que Paulo está chamando eles de carnais? Ele vai explicar agora. Visto que há o quê? Inveja e discórdia entre vocês. Por acaso estáis sendo carnais, não estão sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. O que estava acontecendo? Divisão na igreja. Eu prefiro a liderança de Paulo. Eu estava dizendo, eu prefiro a liderança de Apolo. Paulo está dizendo assim, vocês estão malucos? Quem é Apolo, gente? Quem é Paulo para vocês ficarem com essas picuinhas de, eu prefiro fulano de tal, eu prefiro fulano de tal? Ele está dizendo, nós somos apenas o meio pelo qual vocês creram. A gente só pregou para vocês. Mas a fé que salvou vocês não foi a fé que você depositou em mim. Foi a fé que você colocou em Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui. Verso 6. Eu plantei, Apolo regou. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui serve de consolo para nós que lideramos igreja. Eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Deus. E aí, presta atenção nisso aqui. A gente não consegue transformar a vida de ninguém. A gente não consegue mudar a vida de ninguém. Quem é que faz isso? Só existe uma pessoa que pode fazer isso. Deus. Nossa função é o quê? Semear, regar. Mas quem dá o crescimento? Deus. É isso que Paulo está falando aqui. 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas sim Deus que dá o crescimento. Esse texto aqui me lembra um testemunho
de algo que aconteceu comigo. No início ali da plantação de igreja em Piracicaba, eu estava me cobrando bastante de muitas coisas, né? E assim, em algumas coisas, muitos problemas, muita coisa assim, truncada, não dando muito certo. E eu estava mal com aquela situação, falando assim, cara, eu deveria estar fazendo mais, eu não tô fazendo direito, essas coisas estão acontecendo por minha culpa. E muitas vezes realmente é negligência, mas nesse caso não era. E aí eu senti o Espírito Santo falando assim, não, você tá fazendo tudo direitinho, as coisas não estão dando errada porque você não está fazendo direito. E ele falou o seguinte para mim, se você, quando as coisas estão dando errado, acha que a única razão disso é porque você não está fazendo as coisas direito, quando as coisas estiverem dando certo, então é porque você fez tudo direitinho. E se for assim, de quem vai ser a glória? Minha, de que fez tudo direitinho. O que isso significa? Às vezes você vai estar fazendo tudo direitinho e não vai dar certo. Porque olha o que Paulo está dizendo aqui, de modo que quem planta e quem rega não são coisa alguma, mas sim Deus que dá o crescimento. Gente, sabe por que é maravilhoso estar envolvido com a igreja? E lembrando daquilo que eu falei, que a igreja é impossível. Sabe por que é bom que seja impossível? Porque quando acontecer, você vai ter certeza que não foi por sua causa. Você vai ter certeza que foi Deus fazendo. Gente, quando a igreja estiver gloriosa na volta de Jesus, se tem uma coisa que ninguém vai poder fazer, graças a mim. Graças a mim a igreja está assim, não. A gente planta, a gente rega, mas quem dá o crescimento? Deus, o agricultor vai se gabar da planta que cresceu? Não, porque quem fez aquilo foi o Senhor. Ele continua. Verso 8, o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito. E aqui que o negócio começa a ficar mais pessoal, e aqui que eu queria encorajar vocês como líderes. O que planta e o que regam trabalham com o mesmo propósito. E olha o que ele diz, e cada um receberá sua recompensa pelo seu trabalho. Então, Paulo está dizendo, olha, um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Deus, mas aqui ele começa a acrescentar uma outra parte da equação. Ele diz, não é vocês que fazem crescer, mas vocês têm um trabalho. E cada um vai ser recompensado pelo trabalho que está fazendo. Verso 9. Porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. E aqui duas analogias. Ele vai dizer que a igreja é como uma lavoura e a igreja é como um edifício, uma construção. E nós somos cooperadores de Deus. Gente, isso aqui é o sentido da nossa vida. É para isso aqui que nós vivemos. Presta atenção, meu irmão. O seu principal propósito de vida é ser um cooperador de Deus. É ser um cooperador daquilo que a Bíblia vai chamar a obra de Deus. Não existe nada melhor do que nós sermos cooperadores de Deus, de nós nos dedicarmos à obra de Deus. Porque, olha o que Paulo diz no 8, cada um receberá recompensa. Irmão, cada hora gasta com os membros da igreja em cuidado, em pastoreio, cada minuto gasto pensando na igreja, pensando na edificação da igreja, pensando na entrega da igreja, cada minuto, cada dinheiro que você gastou pela obra de Deus, tudo isso vai ser recompensado pelo Senhor. Nós não estamos falando aqui de salvação, mas a Bíblia é muito clara dizendo que as nossas obras um dia serão recompensadas pelo Senhor. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele diz, lembrem-se que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Existe recompensa para isso que nós estamos envolvidos, meu irmão. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada,
lancei o alicerce como sábio construtor, e o outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Não é de qualquer jeito. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer forma. A obra de Deus não pode ser feita da forma como nós achamos que ela deve ser feita. Existe um padrão de igreja. Existe um padrão de como nós devemos construir, como nós devemos edificar. 11. Ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E se o que alguém constrói sobre este alicerce é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Aqui Paulo começa agora a dar alguns exemplos dos materiais que podem ser usados nessa construção. Então ele está dividindo aqui em duas categorias: materiais que são sólidos e materiais que são perecíveis. Ele fala: se você constrói com ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha, lembra que ele disse antes, veja cada um como constrói. Está dizendo, peguem seus materiais, escolham os materiais que vocês querem construir. Ele diz, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. O fogo testará a obra de cada um. Agora os materiais fazem mais sentido. Que ele está dizendo que o fogo vai testar a construção. E o que acontece com a casa, o edifício que foi construído com ouro, prata e pedras preciosas? Quando vem o fogo, quando vem a provação, aquele material ele é refinado, ele se torna mais precioso ainda. Mas madeira, feno e palha queima, não dura. E o que isso significa? Paulo diz, olha, se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá o quê? Recompensa. Então, aí, gente, isso aqui é importante, porque não é só construir, é construir com os materiais corretos. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse vai receber recompensa. Mas, se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. E o que é o prejuízo aqui, gente? É o contrário do que ele falou no versículo 14. No versículo 14 ele diz, se a obra permanecer, recebe recompensa. Se a obra for queimada, vai ser prejudicado. Aqui não está falando sobre ir para o inferno. Aqui ele está dizendo sobre não receber recompensa, não receber galardão. Por quê? Porque aquilo que você construiu não foi de acordo com a planta de Deus. Ele fala, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. A pessoa vai ser salva, mas ela não terá recompensas no reino de Deus. E ele continua, não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Essa é a metáfora que Paulo está usando, santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, esse o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Daqui a pouco a gente continua no 18. Vamos só concluir essa analogia aqui. O que eu estou querendo dizer é que, principalmente nós que estamos numa posição de liderança, de cooperadores ativos da obra de Deus, nós precisamos nos lembrar disso. Que ou nós receberemos recompensa, ou as nossas obras terão sido em vão. Mas o que eu quero te dizer é, vocês aqui da comunidade Raízes, vocês da comunidade geracional, vocês estão envolvidos em uma construção. Vocês estão envolvidos em uma obra. E lembra que Paulo fala em Romanos 12, vocês precisam usar o dom que vocês têm nessa construção. Vocês precisam colocar o ombro de baixo e ajudar a carregar isso. É responsabilidade de todos vocês cooperar com essa construção. E lembra, cada um vai ser recompensado de acordo com a forma que construiu, de acordo... Qual é o material que você está construindo? Qual é o material que você está depositando nessa obra?
O quanto de você está se dando para essa obra. E tudo aquilo que nós estávamos falando sobre relacionamentos tem a ver com esse material, gente. A minha pergunta para vocês hoje é: o relacionamento que vocês estão construindo uns com os outros, a aprovação, ela vai purificar esse relacionamento ou ela vai destruir esse relacionamento? A aprovação, ela vai apurar essa vida da igreja ou ela vai destruir isso? Os materiais que nós estamos falando aqui são esses relacionamentos de aliança. É esse amor uns pelos outros que nós estávamos falando aqui no início. E aí, o que eu estava falando da sabedoria a partir do verso 18? Ninguém se engane. Se algum dentre vós se considera sábio nessa era, torne-se tolo para vir a ser sábio. É como se Paulo estivesse dizendo assim: gente, se eu falei tudo isso aqui, e agora vocês acham que não, agora a gente vai conseguir, agora eu sei de tudo, vamos fazer a gente... Se alguém está se considerando sábio de acordo com os padrões desta era, se você está esperando alguma fórmula, se você está esperando aí os 12 passos, os 7 passos e não sei o que, se você se considera sábio, gente, é melhor se considerar tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo, verso 19, é uma tolice diante de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Agora, abre aí o último texto, 2 Coríntios. Porque Paulo ele vai destrinchar um pouco essa questão da sabedoria. Segunda Coríntios. Acho que... Desculpa, gente. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu achei que era 2 Coríntios 1. É 1 Coríntios 1. Paulo vai abordar de novo problemas de divisão lá entre os irmãos. No versículo 17 ele começa a dizer o seguinte: olha, que Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Versículo 18: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O que Paulo vai ficar fazendo esse contraste entre sabedoria do mundo, sabedoria de Deus? Aqui ele começa a explicar por causa da cruz. 19. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Como é que Deus tornou absurda a lógica do mundo? Lembra que eu falei que a igreja é impossível? É a lógica do mundo. De acordo com a lógica humana, isso aqui é impossível. Versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: Deus veio e confundiu todo mundo. Existiam ali os sábios, os estudiosos na época de Jesus, os mestres da lei, e aí quando Jesus chega, ele confunde a sabedoria desses caras. É isso que Paulo está querendo dizer. E ele diz: foi do agrado de Deus, ele dá um exemplo dessa sabedoria de Deus. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do quê? Olha o que ele chama: absurdo da pregação. E aí você já... Vamos lá, se você fosse Deus aí para alguns, como que você escolheria salvar a humanidade? Sabe como Deus escolheu salvar a humanidade?
vem uma pessoa, conta uma história para você, você acredita nessa história e você é salvo. Que absurdo! É isso que Paulo está dizendo. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do quê? Do absurdo da pregação. O que é a pregação do Evangelho? Você chega em alguém, conta uma história de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Basicamente a pessoa crê nessa história, arrepende dos pecados e ela é salva. Gente, a gente pensa, nossa, teria tantas outras formas, né? Mas Deus escolheu salvar o homem por meio do absurdo da pregação. É uma das coisas que Paulo fala aqui, ele vai continuar. Versículo 22, isso aqui é muito legal. Pois enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. O que ele está querendo dizer? Quando Jesus veio, o que os judeus queriam saber? Jesus, faz aí um milagre, faz aí um sinal. O que o Nicodemos chega em Jesus e fala: eu sei que você é mestre porque ninguém pode fazer os sinais que você faz. Os judeus querem sinais. Os judeus querem poder, querem descer fogo do céu. É isso que os judeus estavam atrás. Os gregos, o que os gregos queriam? Oratória. Um belo discurso. Um belo sermão. Quero ouvir um bom sermão de Jesus. Os gregos querem sabedoria. O mundo das ideias. Aí Jesus chega, Deus vem. E versículo 23. E nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Gente, olha aqui o que Paulo está dizendo assim: os judeus querem poder, força, ressuscitar morto, curar os enfermos, coisas grandiosas. Lembra os discípulos: Senhor, você quer que a gente manda cair fogo do céu sobre aquela cidade? Os judeus querem multiplicar pão, sinais. É isso que os judeus querem. Os gregos querem sabedoria, oratória, querem razão, um bom sermão, destrincha para nós aí as escrituras. Mas aí chega Deus, e o que Deus dá, tanto a judeus quanto a gentios? Cristo. O que é Cristo, gente? Messias, libertador, salvador. Implícito aí na palavra Cristo, Messias, gente, está alguém que vai libertar o povo. E a expectativa dos judeus aqui, a gente vai falar muito sobre isso amanhã, era que Jesus libertasse eles de Roma. Era uma das expectativas dele. Aí essas duas palavras aqui, Messias, Cristo crucificado. Gente, essas duas palavras, elas não encaixam juntas. Não existe isso. Assim, não existe. Messias crucificado, isso não existe. Não é. Messias, normalmente, os libertadores não são crucificados. Esse que é o paradoxo aqui do Evangelho. Um Messias, um libertador, um ungido, ele não é crucificado, gente. Jesus era o filho de Davi. Você imagina Davi sendo um grande guerreiro sendo crucificado? Então os judeus estavam atrás de sinais e maravilhas. Os judeus, os gregos queriam sabedoria. E o que Deus oferece? Um Messias nu, pendurado em uma cruz, que é absurdo, que é escândalo para os judeus, absurdo para os gentios. 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha só, olha o versículo 25, gente. E eu estou falando aqui de igreja, eu estou falando de evangelho. Você acha que igreja é maluquice? É, mas olha para a cruz. Tem maluquice maior do que a cruz? Mas olha o que Paulo diz, e não sou eu que estou chamando de maluquice, gente, é Paulo.
25, porque é o absurdo de Deus. Tá vendo? A cruz é absurdo de Deus. A igreja, meu irmão, é um absurdo de Deus. Mas o absurdo de Deus é mais lógico que os homens. Agora, assim, as próximas palavras desse texto aí, eu até, sempre que eu leio, eu estremeço. Porque olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. No final do versículo 25. A fraqueza de Deus. Gente, pensa um pouco nessa frase que Paulo está falando aí. Você está entendendo o que é o Evangelho? O que é a cruz? O que é o Evangelho? Paulo está dizendo que a cruz, o Messias crucificado, o Evangelho, ele está chamando de a fraqueza de Deus. Você lembra que Jesus era Deus? Você lembra que Jesus, que era Deus, ficou pendurado em uma cruz e morreu? Mas o que Paulo fala? A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aquilo que é absurdo, aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, quando você olha para o Evangelho, quando você olha para a igreja, e quando você olha para isso aqui e fala assim, gente, isso aqui não vai dar certo. É isso mesmo. Aquilo que parece loucura de Deus, a fraqueza de Deus, você pode ter certeza que é muito melhor do que qualquer ideia que você poderia ter tido para a igreja. A forma que Deus escolheu salvar a humanidade é muito melhor do que qualquer ideia que nós poderíamos ter tido para salvar a humanidade. E a conclusão de Paulo aqui no 26 é: irmãos, observai o vosso chamado. Paulo ele esculacha aqui agora, irmão. Desculpa a palavra, mas olha só. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos. Paulo está dizendo assim, ó, não estou vendo nenhum Nobel da Paz aqui, não estou vendo nenhum PhD aqui entre vocês. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres, pelo contrário. Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir as nada a que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. A gente sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Sabe o que é sabedoria? Cruz. Isso é sabedoria. O que é sabedoria? É você morrer. É você carregar a sua cruz. Sabedoria é você perder para que o outro ganhe. Sabedoria é, como Paulo fala, considerar o outro superior a si mesmo. É ir contra todos os padrões que o mundo tem falado conosco. E o que o mundo tem falado? Você precisa ganhar. Você precisa ser o melhor. Você precisa vencer. E a sabedoria de Deus está dizendo o contrário. Você precisa carregar a sua cruz, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se apenas no Senhor. Eu vou me gloriar apenas na cruz de Cristo. E é óbvio, gente, que o mundo vai olhar para nós e vai nos desprezar. Vai dizer que é utopia. Vai dizer que isso é loucura. Mas lembre, a fraqueza e a loucura de Deus é mais sábia e é mais forte que qualquer sabedoria e qualquer força humana. Nós estamos envolvidos em algo que é muito maior do que nós mesmos. Mas é o meio que Deus escolheu para manifestar a sabedoria dele e o meio que Deus escolheu para
manifestar o poder dele na terra. Então eu queria te encorajar e dizer para você, você está envolvido em algo muito maior do que o que você imagina. Amém, gente? Amém.